Pod Pan, começando aqui o podcast da Faculdade Pan. Eu sou o Jean, acadêmico do 6º período de Direito da faculdade. Hoje, com a supervisora do projeto parlamentar, a professora Tânia, e os acadêmicos do 5º período, Carla e Paulo. Hoje falando sobre o tema de direito eleitoral. Professora. Bom dia a todos. Então, nós hoje viemos aqui para conversar a respeito do Parlamento Universitário, que é um projeto desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Um projeto muito bacana, da Escola do Legislativo, na verdade, que tem a intenção de trazer a população para dentro da Assembleia, para que acompanhe como que funciona o desenvolvimento das atividades parlamentares. A gente participou aí no decorrer do primeiro semestre, foi realmente muito emocionante. Primeiro, para o lado acadêmico mesmo, que eles tiveram cursos a respeito de técnica legislativa, de redação legislativa, de argumentação. Então, foi bem interessante. E é multidisciplinar, então as universidades que acabam participando trazem alunos não só da área do direito, mas também de outros ramos de ciência. Foi realmente uma atividade muito legal, conhecemos muitas pessoas, o pessoal da Escola do Legislativo nos recebeu assim com muito carinho. E é um projeto que eu acredito que a Faculdade PAN vai participar mais vezes, e inclusive até eu me disponho a ir junto, porque realmente eu adorei, foi muito legal. Os alunos que tiveram a participação como deputados, então nós apresentamos projeto de lei, que foi desenvolvido por um aluno da PAN. Nós aprimoramos o projeto dele e apresentamos para poder concorrer à vaga. Daí conseguimos uma vaga como deputado e os alunos foram como suplentes também. Então foi uma atividade bem legal, bem interessante, valeu muito a pena para o aprendizado. Eles podem falar melhor do que eu, eles que tiveram lá na vivência. Assim, como a professora falou ali, a gente chegou, a gente achava assim, não sei o Paulo, mas quando a gente foi, a gente achava que era só alunos de direito que ia ali participar do parlamento universitário. Quando a gente se debateu com alunos de várias outras áreas, de vários outros, e ali de estudos, áreas de estudos, e assim, o que a gente pode falar? A gente estuda direito, a gente já está no 4º período ali, já teve as aulas de constitucional ali, e a gente aprimora muito isso, porque o que acontece quando a gente está ali dentro do parlamento universitário, ali agindo como deputado, como suplente, ali trabalhando, levando nossos projetos de lei para dentro do parlamento, discutindo, tendo diálogo, porque não é só a gente chegar lá e apresentar o projeto de lei, tem toda uma estrutura de como realmente funciona ali, a Assembleia Legislativa, como funciona para a gente aprovar os nossos projetos de lei ali dentro, a gente tem que ter diálogo com os outros alunos, formamos mesas diretoras, é uma coisa assim bem incrível, uma experiência que assim, como assim, alunos de direito a gente coloca na prática, a gente está aprendendo na faculdade, a fazer os projetos de lei, a elaborar como funciona, como realmente a gente tem que se espelhar. Uma vez eu perguntei até para um professor meu de constitucional e assim, eu falei assim, às vezes a gente está ali no meio discutindo a política e a gente vê que os advogados, quando a gente se forma em direito, não só advogado, a gente está se formando ali, a gente vê assim que a gente tem bastante potencial, a gente está entendendo um pouco do básico. E aí eu falei assim, será que não deveria ter algum regulamento para, vamos supor, só ter advogados atuantes na Assembleia, ou em todos os aspectos ali na Assembleia, como vereador, ou que seja, que esteja fazendo o projeto de lei, porque tem mais entendimento. E ele me virou para mim e falou, Carla, às vezes assim, não pode ser só um atuante assim, ou uma pessoa que entenda, mas uma pessoa ao todo que vai representar uma população, que entenda realmente do que está acontecendo com as pessoas para que façam esses projetos de lei. E quando a gente vê ali no parlamento universitário, é isso, você se vê em outros alunos que fazem medicina, que fazem qualquer tipo de filosofia, ou fazem qualquer outro tipo de curso que sejam ali dentro, que eles trazem ali para fazer um projeto de lei, espelhando nas dificuldades que eles veem ali no trabalho deles, vê ali, você vê pessoas que estudam assistente social, vê as dificuldades mesmo que eles estão ali sofrendo,
por que não aprovam, por que não fazem um projeto de lei, e eles conseguem colocar para dentro disso do parlamento. E aí é discutido, é falado, é muito incrível, é bem diferencial mesmo. E assim, isso a gente espera, né, Paulo, fazer outros ali conseguir participar de outros parlamentos no estado, porque realmente foi tipo, trouxe pra gente assim muito aprendizado. Olá a todos que nos acompanham, nos assistem, nos escutam, né? Acho que cada um sente de alguma forma. Eu sou muito suspeito a falar, porque eu sou formado em ciência política e até lá na sala de aula, no dia a dia ali, o pessoal, a gente sempre debate, porque esse viés do direito eleitoral sempre me puxou e eu acho bacana, por quê? Porque você entende um pouco das regras do jogo. Né? E é um jogo, de fato, é um jogo. E politicamente falando, é aquela frase, né? Quem não gosta de política será governado por quem gosta. Ah, mas eu não gosto. Ok, você é livre, e é assim que é. No parlamento em si, cara, foi um negócio muito bacana. Eu recomendo para todo mundo. Eu fui com uma ideia e fui impactado por várias dimensões, que nem nós falamos, tínhamos aquela visão que é só o pessoal de direito ou só o pessoal da administração. Teve várias áreas lá, gente da arquitetura, biologia. Assim, foi bem bacana porque não adianta você ter uma ideia maravilhosa e não se preocupar com questão orçamentária, com questão de fato social, né? E hoje, nessa atual conjuntura social nossa, está bem delicado esses temas, por quê? Porque de fato está polarizado. Não se tem como você falar, não, é o A ou B. Não, o A e o B eles vão ter que conviver. Só que o A e o B lá, nessa imersão que a gente teve, foi muito bacana porque chuva de ideias, chuva de projetos assim, até absurdos no primeiro momento, mas se contorna aqui, contorna ali na questão técnica, dá para implementar. E aí falta o quê? A vontade política, que é aí que entra a questão do social. Não adianta a gente ir atrás de empilhar, eu sempre falo isso e vou morrer falando, não adianta a gente ficar empilhando diplomas e certificados se a gente não está para contribuir com a sociedade. Isso. E no parlamento ele deixou bem claro que a gente pode. Tá bom, mas eu não quero empilhar diploma. Beleza, você não quer estudar, mas você pode contribuir com a sociedade. E lá isso ficou evidente, assim, sabe? Mas foi bem bacana. Eu sou suspeito de falar, eu quero me controlar aqui, senão... E foi bem interessante que a gente percebeu que essa polarização acaba sendo muito mais uma publicidade do que, de fato, na prática, dentro ali da atividade parlamentar, é assim. Não é, porque você tem que articular, você precisa do número X de votos para determinados tipos de projeto, então você tem que articular com os outros partidos. Então, isso foi bem interessante, ver essa vivência, o quanto nós temos uma visão, às vezes até um pouco preconceituosa dessa atividade, né? Então, a gente imagina que o deputado fica lá no gabinete sem fazer nada ou fica viajando. E, na verdade, não. É um trabalho bem intenso, porque você não só vai ter que elaborar projetos, mas você vai ter que elaborar parecer a respeito de outros projetos que são, né, de diversas áreas, né, os temas ali trazidos. Então, você tem que fazer estudo, você tem que ter uma boa equipe para te assessorar, né, porque efetivamente a ideia da democracia é que qualquer pessoa possa exercer, cumprindo os requisitos previstos pela lei, possa ser representante do povo, né? Então, não há uma exigência técnica, né, para você ser eleito, digamos assim. Então, você tem que ter uma equipe boa que te oriente nesse aspecto, porque a parte da técnica ela é muito sensível. Né? Ela é muito sensível e ela é muito específica. Então, o projeto tem que estar dentro da competência, aí nós temos a competência constitucional, a competência da Constituição Estadual, né? Então, determinados temas sensíveis têm uma forma de abordagem, né, para você trazer, para você conseguir, né, ter ali os votos necessários para emplacar, digamos assim, o projeto. Então, foi muito interessante, até mesmo por conta dessa articulação. Né? As faculdades, são várias faculdades que participam, né? Eram em torno de 55 deputados e mais os suplentes, então nós tínhamos ali mais de 100 pessoas. Teve gente do Oeste, de Cascavel, Maringá. Exatamente, tinha Universidade do Interior. E assim, áreas diversas mesmo, pessoal da área de saúde, área de biologia, área de veterinária. Engenharia, mecatrônica. Aí na simulação ali da questão de votos ou não,
colocar as pessoas no cargos, né? A governadora não era nem daqui do estado, era menina de Amapá, acho que era. Era daqui do estado. Amapá, não era? Não, do Amapá, ela tinha até um Amapá. sotaque, assim, e a menina saiu super bem, assim, sabe? Tipo, na questão, assim, porque lá é assim, eles explicaram, de fato, o regramento, como é que funciona, mas é igual o jogo de futebol, de fato. Eu vou usar essa analogia porque sabemos que temos que ganhar, mas a que preço? E, igual a professora falou, a articulação. Também sou suspeito de falar porque eu sou um cara apaixonado pelos bastidores. Eu amo os bastidores. E como articulou também. E ali você conversando, fazendo esse corpo a corpo que você articula. Então, às vezes, a pessoa que você está representando ali, que a gente ficou como suplente, né? Talvez não é a posição dela de querer negociar, porque ela fala assim que ali não é interessante. Mas você como atuante nos bastidores, não, mas isso aqui vai gerar um parecer, que eu tenho que estar preparado para fazer o parecer. Porque não eu sempre até comentava isso com eles lá. Não tem como você fazer um projeto lindo, maravilhoso, se não estar dentro dos critérios técnicos de parecer, que é o que a gente falou isso, né, professora? A gente fez isso, a professora fez muito mais ali, ajudou muito mais essa questão, deu muito o suporte, porque não adianta. Mas o meu projeto é lindo. Ótimo, vamos ver se está dentro, se enquadra. Depois tem outro passo, vamos convencer o pessoal que está junto ali, articular. Então, cara, foi bacana. Eu faria tudo de novo. E a PAN é o segundo ano que participa. Em 2023 eu tive o prazer de participar, eu e a acadêmica do 9º período, a Michele, onde a gente chegou lá, a gente não tinha tanto conhecimento como formava essa questão de federação, bloco. Então imagine, 2 que tinha as vagas e não conseguia, quando vieram conversar com a gente, olha, o que vocês, para entrar junto com a gente, o que vocês vai estar junto, não vai? Qual que é o projeto de vocês? Aí a Michelle já apresentou um projeto. Eu falei assim, não, eu quero a CCJ, né? Quero estar lá dentro, quero a CCJ é a mais disputada, né? Todo mundo quer a CCJ. E a gente conseguiu, e a PAN conseguiu ter essas 2 vagas, entrar. Então a gente viu dentro a Michelle vendo a comissão, sendo presidente da comissão, como ela pode moldar esse trajeto dessa lei, porque precisa ir lá para votação, mas como vai? Já vai com peso de que vai ganhar? Não vai? Vai ser arriscado? Vai perder um projeto tão bom? E chega na CCJ que você recebe o parecer, daí você fala assim, pô, estou com uma lei. É uma lei de uma outra pessoa que, às vezes, por não ter tanto conhecimento, e também quem está no direito, às vezes, tem um entendimento diferente, que chega lá e fala assim, eu queria fazer isso aqui para a população. Mas espera aí, não dá por causa que você vai inferir uma outra coisa que é da União, não pode mexer. Aí a pessoa fala assim, não quer, por isso que fica, mas você não entende. Aí você, na hora, na prática, você vê o projeto ali e você fala assim, não, isso aqui é muito legal. Mas na prática, para fazer a criação, não tem como passar por ali. Tem que ir pro federal, tem que ir pro governador. Essa é a função das comissões, né? Então, as comissões, elas... Lógico, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, vai analisar justamente a legalidade, a constitucionalidade, né? E as demais comissões também, né? Os pareceres é justamente para você atribuir esse valor, né? Para os projetos de lei, para saber se eles se enquadram, se é possível, se está dentro da competência, se não vai ferir a lei orçamentária. Então, são muitos detalhes. E o bacana lá, porque é em uma semana, né? As atividades... tudo muito intenso. De fato, acontecem de segunda a sexta-feira. Então, é uma correria. Porque daí cada dia vai ter uma pauta, né? Cada dia vai ter um tipo de acontecimento, justamente para que eles tenham acesso a toda a atividade, e eles condensam essas situações em uma semana. Então, cada dia é uma coisa, né? É muito legal. É aquela correria. E a gente teve, inclusive, audiência pública para fazer, né, a discussão de um tema dentro do direito ambiental, se não me engano, era sobre veículos, né? Sobre veículos elétricos, a questão da isenção para poder promover, né, a compra, política de isenções para disseminar de abatimentos, de imposto. E assim, não cortando o senhor rapidinho. Claro, fica à vontade. O bacana é, como eu falei, o projeto é lindo, mas peraí, vamos ver se está dentro do regramento. E depois, e eu preciso de falar isso, senão eu vou esquecer. A gente falou de direito, falou de lei e tal.
o pessoal do jornalismo / comunicação também foi essencial. Nossa, Por quê? foi. A simulação que eles fizeram, eu não sei se por sorte ou por azar, né, professor? Nós ficamos bem do lado do pessoal da imprensa ali, porque não podia ficar onde o nosso deputado estava. E aí você via bem ali o corre-corre do pessoal. Cara, e foi fantástico. Acabava de falar o pessoal ali, eles iam lá fazer uma coletiva. Então é importantíssima a questão da comunicação. Igual nós estamos falando aqui. O projeto é bom, passou pela questão orçamentária, passou pela questão da CCJ, vamos comunicar. E o menino até falou lá, ele falou, nós só perdemos porque vocês não conseguiram comunicar o que era o projeto. E era bom o projeto. Então, assim, é fundamental essa questão da comunicação, essa questão de trocar ideia e de disseminar, né? Porque disseminar num Estado democrático não é impor. Então, assim, foi isso que foi bacana. Assim, e os ânimos foram se exaltando, daí as pessoas viram que tinham que fazer ponderações. E o pessoal também, acho que da escola, da direção, maravilhosos. Porque eles indicavam, eles orientavam, assim, bem bacana, bem legal mesmo, assim, sabe? E quando a gente fala nessa questão de mostrar para os demais, comunicar a população externa, a gente tem que procurar o benefício da lei para 1, 2, 3, acho que a dificuldade de quem está fora é entender como é que aquilo às vezes não vai se aplicar a mim. Por exemplo, eu não tenho carro elétrico. Isso. Então eu vou pensar Isso, não é comigo, não é comigo. Meu condomínio vai pagar, vou ter que pagar para ter um negócio. Mas espera aí, daqui 10 anos pode ser que o carro fique mais barato, seja mais econômico, seja acessível a todos, né? E eu vou comprar um. E daí? E o mundo Como que agradece, né? Foi isso que foi discutido lá, em questão da sustentabilidade. Sustentabilidade lá dentro. Isso tudo foi discutido. Às vezes teve até assim, um receio ali entre os outros deputados, quando trouxe também esse projeto lá para dentro, tipo, olha, mas a gente acho que não é um projeto necessário, mas é uma visão do futuro, como você falou, uma visão, tipo, quem está lá fazendo os projetos de lei, eles não tem que pensar só no hoje, no agora, né? Eles têm que pensar também no futuro, porque na hora que você está fazendo agora um pensamento que vai agregar futuramente para as outras pessoas, isso move muito essa questão dessa convivência, fazer a pessoa pensar, tipo, olha, a reflexão que até esse deputado trouxe, às vezes agora não está sendo viável, mas essa questão orçamentária, trazendo futuramente, isso vai ser viável para todas as pessoas, porque ele trouxe comparações de carros que tinham muito mais gastos e o carro já elétrico, ele tinha essa questão ali que ele era muito mais viável a um bolso, né, da população do que um carro comum. Ele compensava no custo, né? Apesar do preço alto de venda, ele trouxe todo o custo dele era mais baixo, né? Mas essa questão assim também de se debater, de se expor, foi muito legal também. Teve um dia lá no plenarinho, que inclusive eles falaram assim, pessoal, agora aqui a gente vai não debater, vamos expor. E aí foi exposto, foi feito diversas exposições de vários projetos. Daí a gente falava assim, mas o que você tem a contribuir aqui? Foi bem bacana, porque todo mundo ficou até uma fila assim na plateia, eu inclusive fui um dos que falou lá, no sentido de que a gente ter essa preocupação. Só que essa preocupação envolve, no mínimo, um planejamento, né? E isso lá ficou bem evidente, que quando começam as discussões acaloradas e tal, para que elas tenham um propósito, não fiquem discussões vazias. Batendo boca, né? O que a gente viu, o que eu vi bastante nesse parlamento, né? Foi o meu primeiro parlamento, eu não sei dos outros, que nem você participou. Assim, eu vi os alunos muito preparados. Eles estavam realmente preparados. Teve vários discursos ali não amplos. A gente começa ali desde da saúde até o feminismo ali, que variados. foi de todos os aspectos que você vê da sociedade, todo o sofrimento de uma sociedade, homofobia, tudo. Teve discussão ali de tudo e a gente via assim que não teve esse bate-boca. Eles estavam preparados, eles levavam realmente as necessidades, a vivência que muitos ali, tipo, teve alunos que levou a sua vivência mesmo para dentro do parlamento para fazer um projeto de lei para que ele não sofresse, mas não, ele não falou nem ele. Eu já passei por isso. Tocou em temas sensíveis. Eu tô trazendo esse tema para que outras pessoas não passem por isso que eu estou passando, né? E para que realmente os deputados mesmo em si, tirando ali, não nós ali do parlamento, que agregassem, que eles pegassem aquele projeto de lei e levassem para dentro do gabinete deles. Desse encaminhamento. E foi bacana porque, assim,
E o parlamento universitário em si, ele é feito, acho que no período de recesso, que não tem Sim, movimentação nas férias. lá. E foi bacana porque vários outros deputados compareceram lá. Eles foram lá para dar uma olhada. Talvez, mas foram lá. Não sabemos qual era o sentido. Mas eles se fizeram presente. E ali, igual eu comentei até com o menino lá, falei, é uma razão de que é isso. Você tem que marcar território. Você tem que estar ali presente, você tem que parecer. E daí depois no primeiro momento não basta aparecer, você tem que ser. Tem que ser. Porque vai chegar o momento de uma discussão, de uma votação. É igual essa questão, a gente falou-se muito lá, quem tem pretensões políticas e tal. E eu vi ali muitas pessoas que, esse cara aí dava pra ser um governador e tal. Mas aí é a questão tua, entendeu? E essa questão tua, essa reflexão, cada um fez a sua ali. Então eu acho que foi muito bacana. Muito bacana. E a gente tem o grupo ainda do Parlamento 23 e que 2 projetos apresentados pelos alunos o ano passado aprovado. Foi levado pelo deputado para ser votado. Foi votado, um deles ganhou, né? A projeção ganhou como lei. Então imagina, você virou chega lei lá como acadêmico, com uma ideia. Se você só precisa moldar, que às vezes você tem a ideia, você não sabe como vai tratar com esse... E vota, e cresce, e é aceito. E um deputado fala assim, não, esse teu projeto é muito bom, vou levar. Então, eu imagino como ser. Essa é a diferença, talvez essa visão de quem está fora, e isso é uma visão particular de quando você não faz direito, que você está começando, você imagina, não fazem nada e não querem fazer, e por que não fazem? Mas era só falar que sim, só que não. Então, hoje, quem participou e quem faz direito, né, que trabalha com essas áreas mais diretas desse jeito, começa a pensar, não é assim. Não é tão fácil assim, né? Não dá para fazer, tenho que ver cientistas políticos hoje olhando há 5 anos para hoje. É o que a gente viu também, a aluna que é vereadora aqui de Curitiba, que participou do parlamento universitário. Ela pegou Camila, amor ela participou, atuou e hoje ela é vereadora. Ela é do Executivo Municipal. E assim, cara, é bem isso. Essa questão de análise do cenário, veja, nós passamos por uma pandemia. Não era para nenhum de nós estarmos aqui. E a questão de políticas necessárias, públicas, elas teve que ser emergente na hora. Então, por que a gente não pensa, né, futuramente? Numa questão de se preparar. Porque a questão ambiental, já foi falado aqui diversas vezes, não sabemos o que vai acontecer. E o parlamentar, ele tem que estar atento a isso. Os estudantes têm que estar atentos a isso. Por quê? Porque vai refletir em todo mundo. Como você falou, eu não tenho carro elétrico, também não tenho carro elétrico, mas espera aí, vai refletir em mim, vai chegar em mim. Então, assim, vai passar pela política pública e inevitável passar pelo direito. Futuramente então, pode ser que seja uma necessidade. Exatamente. E o direito em si está ali. Ele não vai mudar na questão de punir ou aliviar. Não, ele vai atuar. E aí, como ele vai se dar, a gente vai conferir. Mas é bacana, todo o que aconteceu, eu chamo de imersão, porque foi uma imersão de fato, na cabeça de quem está ali atuando, na cabeça de quem está assessorando, na cabeça de quem divulga, de quem publica isso, porque a questão da imprensa lá foi muito bacana. A gente vê tudo, né? A gente vê como que funciona a imprensa para divulgar. Full time, às vezes a gente está lá, o Paulinho estava correndo lá e articulando, e a gente fala, professora, como que a gente faz esse documento? Ajude a professora lá. Hoje nós estamos na metade do curso. Isso. A minha pretensão com a base que a PAN me oferece hoje, eu quero seguir a carreira pública, eu quero fazer concurso. Ela é voltada, né, à carreira pública. O que estão pensando? O que a Carla quer fazer agora, depois? Olha, assim, a PAN, eu falo assim, eu pisei na PAN com um ideal pra minha vida. Hoje, assim, eu vou guardar pra mim, tá? Mas eu tenho outro ideal. A PAN, ela abre mesmo as portas. É tanto, assim, é tanta palestra, é tanto projeto que ela faz a gente se envolver, é tantos cursos preparatórios. A gente que tá ali, a gente não tá tendo só as aulas normais de direitos, mas a PAN, ela consegue envolver a gente, ela leva a gente. Às vezes a gente chega lá e fala assim, eu vou querer ser promotor. Aí ela vai lá e, hoje vai ter audiência, os alunos têm que estar lá na audiência e ver como que vai ser.
comparecer, essa audiência. Aí, daí a gente vai lá, eu acho que eu não quero ser promotor. Aí a gente olha, assim, eu acho que eu quero. A gente pensa assim, tem o juiz, e a gente também tem aulas com excelentes advogados dentro da universidade também, que a gente pega amor pela profissão, porque a gente vê que eles dão, não só os nossos professores também, que temos professores ali, juízes maravilhosos, desembargadores, promotores, professores de direito. Então, assim, é uma coisa que mescla muito, envolve muito a gente, porque a gente vê o amor de cada um ali pela profissão. E, assim, eu tenho, tenho certeza que a PAN hoje é uma das faculdades mais preparadas, tanto ali para se você quer ser advogado ou se você quer seguir uma carreira jurídica pública, ela é excelente. Não tem como contestar ali. Eles preparam mesmo, eles dão a base pra gente, e não só ali na base curricular, a PAN consegue colocar a gente na prática, né? Que no parlamento universitário, você estudar projetos de lei, você aprender como faz uma formação de lei nas aulas de constitucional, e você levar para dentro de um parlamento universitário, que você ali tem que aprender a dialogar, sobreviver àquele sistema, para que você saiba realmente como funciona. É bem isso. Eu falo lá nas salas, os piá ficam falando que eu fico filosofando, mas assim, cada um vai ser atingido pelo direito de um jeito. Eu falo do direito porque é o curso que eu estou de fato cursando. E realmente, você entra na faculdade com um projeto, com uma cabeça, mas ele amplia, é impressionante. Eu falei para os meninos, desde o primeiro período, você vem com um projeto, mas ele amplia, você vai para outros ramos. A carreira da advocacia, eu sempre falava para os piá lá, não vou atuar, não quero atuar, não vou atuar, mas você tem aula com um professor, tem aula com outro, aí eles vão partilhando e você vê o brilho nos olhos. Eu estava falando aqui do professor de constitucional. Ele não usa a tecnologia, mas ele sabe tudo aqui. E ele corrige a gente, que a gente está com a tecnologia na mão. E não está sendo corrigido com a tecnologia. E não conseguimos, aparar essas arestas. E ele consegue. E então, assim, eu falei assim, a profissão de professor, que para mim é magnífica. Eu não tenho dom, mas eu vejo, se eu fosse professor, eu queria ser um desse. E aí a PAN, ela acho que participa nesse papel. E a questão mais prática, assim, a PAN, eu sou suspeito, eu sou apaixonado pela faculdade PAN, eu sempre falei, desde o primeiro período, do corpo docente, alguns eu já conhecia, outros a gente vai conhecendo pelo caminho. E assim, cara, eu indico, várias pessoas já indico de olho fechado, e você que tá com dúvida aí, eu preciso de uma faculdade de Direito, pode vir com a PAN de olho fechado, você não vai se arrepender. E assim, a gente aprender também a teoria, né, que às vezes a gente começa a falar sobre crime. Aí eu estava falando, mas esse crime é o crime dourado. Daí você aprende, que às vezes o professor traz, né, a professora Helena traz pra gente. A gente vê na criminologia também coisas que a gente não espera, que a gente não vê no nosso dia a dia. Eles já conseguem aprofundar, a gente começa assim, a gente vê de uma forma mais ampla, né? Você vê ali uma situação acontecendo, mas assim, você já começa a perceber o porquê aconteceu aquela situação, ou evidenciar a situação do crime ali, do fato. E é tão, acho que louco, não sei se é o termo, mas é tão maluco o negócio que, veja, hoje a gente o STF está em voga aí na mídia toda hora, todo momento e tal. E no dia a dia ali a gente vai discutindo e vai vendo quem é vilão, quem é mocinho, se é vilão, se é mocinho. Porque se a gente não tem esse discernimento, a gente vai lá e dá um carimbo. Não, vilão, não, mocinho. Mas peraí, por direito, o que é? E aí a gente vai analisando essas questões. Voltando ao que você falou, o que você pretende? Eu, pra mim, não queria advogar. Até falei, não gosto de advogar, mas daí começa a trabalhar no escritório. E você vê a questão do direito em si, atuar e resgatar uma pessoa. Cara, é magnífico. Eu atuei, a gente já atua em vários casos, até conversei com os meninos, que uma coisa que me impactou foi você conseguir trazer, por exemplo, ação de guarda. É um menor ali. Então, é uma questão que o direito promove. A promoção da dignidade humana através do direito é um negócio que brilha os olhos. E eu acho que a PAN, ela ajuda muito nessa questão, ela auxilia nesse fora sentido, vários ministros, né, que vão ali dar palestra pra gente. Exatamente. Nossa, todo ali, você tem 4 vezes no ano. Tem um professor, que eu sou suspeito de falar, o pessoal fala lá, que eu amo ele, professor André, de penal. Nossa, ele fez uma imersão da gente no júri. Eu já tinha ido em vários júris, mas naquele dia ali, você vai com uma ideia, você volta impactado. Cara, foi... E ele abre, né? O professor André, ele é um cara tendo a oportunidade de ter aula de processo penal com ele agora. É diferente. A PAN, ela, de fato, ela é diferenciada. A professora Tânia ajudou a gente em várias situações. Eu sou suspeita para falar. Ela socorreu nós no parlamento, inclusive, porque eu até pensei... Ela consegue colocar a teoria
Que eu tava falando, na prática, às vezes a gente tá vendo ali a prática, a gente não tem noção, daí a gente descobre, E ó, nessa a teoria questão é do assim. parlamento, ela ficou com a gente lá. E várias outras instituições não ficaram professores 24 lá. horas, coitada. Ela ficou lá e ajudou a gente em tudo, assim. É assim, às vezes a gente tava Esse meio- apoio, eu acho que esse apoio, Jean, o diferencial de carreira, até que nem... Nós estamos de passagem pela PAN. 5 anos, eu falo dos pianos piscar de olho. Passa E rápido, realmente. gente. E aí vai ficar isso daí, né? Essas essências. Às vezes a gente olha assim, meu Deus, cansa, né? Chega aquelas semanas de prova, a gente fala assim, a gente tá bem cansado. Aí fala, já tô aqui, né? Já chegamos até aqui, agora vai. Às vezes muitas pessoas falam, que a gente fala assim, no começo que a gente tava, né, Paulo? Muitas pessoas diziam assim no caminho, mas quando você descobre assim que... A primeira coisa que perguntou pra mim quando eu pisei na PAN era o que era o direito. Hoje a gente tá ainda na evolução dessa busca do que é o direito, porque eu acho que cada pessoa tem a sua noção do que é o direito. Se perguntar pra o que é a norma, cada um vai falar, se espelhar de um jeito do que é a norma. E você vai se descobrindo assim no dia a dia, E período você- a período. É você muito vai, louco isso, período a período. Você vai trazendo ali... eu acho que todo mundo deveria fazer direito, né? Deveria fazer parte do ensino médio, porque é uma coisa assim que você traz... Leva pra vida. Enriquece, né? Agrega muito, eu acho né? que não posso falar mal de outros cursos, não é isso aqui. Mas o direito, ele, como a professora falou, ele enriquece, ele agrega muito pra vida. Se todas as pessoas souberem realmente mesmo que é o seu direito, os seus direitos e deveres, que até ali a gente prevê no artigo 5º da Constituição Federal, ali, que é a base, ali, os primeiros artigos da Constituição... Né? A pessoa ia ser muito mais pra frente, ia se desenvolver muito melhor Tem a na questão sociedade. social, né? Voltando para a política social, social pública, que tem políticas sociais privadas, que é outro setor. Mas na questão pública, realmente, cara, ela faz diferença. Ela faz muita diferença. Olha só, então hoje tivemos a participação de um tema tão debatido, que é o direito eleitoral, para um dos projetos da Faculdade PAN aqui no PodPAN. Né? A faculdade ela tem outros projetos, como o Minuto PAN, PAN News. Temos o NPJ, que funciona de segunda a quinta-feira, com a supervisão da professora Tânia, da professora Elaine. Então, assim, se você está aí, está pensando em um vestibular agora, final do ano, indicamos a PAN. Acho que os acadêmicos É só vão vir se pra apaixonando, PAN. a professora Com aqui certeza. Só vir pra está PAN. aqui, não Vale tem muito a dúvida, pena. estamos aqui para fazer com que continuamos esse curso e terminamos, e a PAN dando toda essa base aqui para nós. Então, o vestibular de verão acontecendo agora em dezembro. Temos quem está saindo do ensino médio, quem está pensando em fazer alguma coisa, vem para a PAN. Eu acho que Vem se enriquecer Não com a sei. PAN. Se quiser Vai ter conhecer, alguma venha coisa. visitar, Exatamente. né? Será bem recebido. E se quem não tem o que fazer, vem para o direito, Isso. administração, é um curso também que a faculdade oferece, temos aluno de administração. Então aqui ficamos nesse episódio mais debatido, que é o direito eleitoral, e se deixar a gente vai mesmo longe, e a gente vai para o próximo. O PodPAN, Faculdade PAN.